Olá, queridos. Nós estamos de volta à nossa segunda aula do terceiro dia da matéria Jesus no Tabernáculo. Jesus no Tabernáculo. Nós estamos nos encontrando no tabernáculo, encontrando Jesus, primeiro encontrando Jesus, depois nos encontrando a igreja em cada figura do tabernáculo. Lemos aí antes do intervalo João capítulo 10, mostrando que Jesus é a porta e ele, na verdade, entra pela porta porque ele não é salteador. Quem pula por outro lado é o salteador, é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Já vimos também que a porta é estreita. Agora, você não pode carregar ninguém, você não pode levar ninguém, né? Cada um decide por si mesmo, a passar ou não por essa porta. É o livre-arbítrio de Deus. Nós levamos a pessoa até a entrada da porta, mas a decisão é ela com Deus. É dali para frente, é só ela que pode decidir. E por outro lado, vimos também que a cerca toda branca, com as tendas preta, tanto do lado direito, esquerdo, na frente e atrás, está um destaque. E esse destaque aponta para quê? Para a justiça de Deus. O linho branco aponta justamente para a justiça de Deus. Os postes de madeira com o tampo de prata, a redenção em Cristo Jesus. Então Deus nunca vai violar a vontade do homem. Deus respeita o livre-arbítrio que ele colocou no coração de cada um. Por isso que ninguém pode decidir por ninguém. Por isso que isso é pessoal, intransferível e imutável. Então a cerca, a justiça de Deus, não deixa o inimigo entrar, não deixa os de fora entrar, porque ela também estabelece limites. Agora olha só o que Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 4, nos diz, a partir do verso 3, vamos voltar um pouquinho ao 3, que começa aí a sentença desse trecho. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por isso que nós temos que mortificar a carne, sacrificar a carne, temos que colocar a carne no altar de holocausto. 1 Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. 1 Pedro 1, 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que em vós foi evangelizada. Então a importância de nós entendermos purificando a vossa alma na obediência à verdade. Purificando a vossa alma na obediência à palavra, no amor fraternal, no amor não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados por uma semente incorruptível que é a palavra de Deus. O tabernáculo ele esteve no deserto durante toda a conquista da terra, né? Então, em Gilgal, por exemplo, e nos dias de Josué, aí o tabernáculo foi transferido para Siló. Nos dias de Josué, foi transferido para Siló. E nos dias de Davi e Salomão, ele estava no alto de Gibeão. E hoje ele tem que estar dentro do nosso coração.
Hoje o Espírito quer habitar no nosso espírito, Santo dos Santos. Em outras palavras, o tabernáculo de Moisés era figura, era sombra da redenção. E nós também temos essas três, a tricotomia humana. Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Corpo é o átrio, a alma é o lugar santo e o espírito é o santo dos santos. Então entramos pela porta do tabernáculo, que é Cristo, entramos pela porta do átrio, que é Cristo, passamos pelo altar do holocausto, passamos pela bacia com lavagem da água, aí vem 5 colunas e 4 portas. 5 colunas, a base, o fundamento, para entrar na tenda de fato, para entrar no lugar santo de fato. Entramos aí, passamos por essa porta, quando somos ministrados com os 5 ministérios e vemos aí, temos o entendimento dos 4 evangelhos do ministério terreno de Jesus. Volta lá comigo para Êxodo, capítulo 27, livro de Êxodo, capítulo 27, nós vamos dos versículos 1 a 8. Êxodo 27, de 1 a 8. O altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será de comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar. 3 côvados da sua altura, 1,5 m. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um cirvo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se mostrou no monte, assim o farão. Moisés tinha tido a visão do detalhes de cada peça do tabernáculo, a planta, e aqui Deus começa a dar instruções mais específicas. O altar de holocausto era um caixote quadrado, 1,5 m de altura, 2,5 m por 2,5 m, 2,5 m, 2,5 m, mas ele era vazado. Para quê? Para que a hora que queimasse ali o sacrifício, pudesse cair as cinzas. Tinha as bacias embaixo para retirar aí as cinzas, né? Esse, na verdade, tem a tipificação do pé da cruz, porque a partir dele que vai se formar na mobília do tabernáculo o altar. Ou seja, a nossa salvação tem como raiz, como base, como fundamento, como pé da cruz, o sacrifício, né? O sacrifício, a morte e o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, cruz do Calvário é a morte. Esse altar era feito de bronze, esse altar era feito de bronze. Agora, quando nós olhamos aqui no capítulo 27, de 1 a 8, foi a ordem como que deveria ser a construção desse altar do holocausto. Então foi a direção que Deus deu, a ordem que Deus deu, mas quando nós vamos lá para o capítulo 38, vai 11 capítulos aí para frente, e agora vai lá para o capítulo 38, aí na verdade vai mostrar como realmente ele foi feito. Os 2 textos são quase iguais, só que um foi Deus ordenando como que se deveria de fazer e o outro foi a forma como Deus ordenou, como que foi feito. Tá? Então, Êxodo capítulo 38, o altar do holocausto. Fez também, lá é farás, aqui fez também o altar de holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, de 5 côvados na sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre e de obra de rede, e a sua cercadura de baixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. Fez os varais de madeira, de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-los com eles, fê-lo oco e de tábuas.
Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre e os seus espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Então aqui foi como foi feito, né? Havia alguns complementos a essa peça, havia alguns outros utensílios a essa peça, tais como vasilhas para recolher as cinzas, a pá, o garfo para poder mexer e espalhar ali o sacrifício, né? Uma grelha interna que tinha que ficar ali para poder cair as cinzas. Então essa grelha era em forma de rede, né? Então essa grelha daí, na verdade, era onde se colocava o sacrifício e ficava ali em forma de rede. Havia ali os varais para transportar também essa peça grande, pesada, de cobre. Então, na verdade, tinha que ter 2 varais de cada lado, onde se colocava as varas para poder carregar aí, com a dimensão de 2,5 metros por 2,5 metros por 1,5 de altura. Imagina uma peça muito pesada, feita de madeira, mas revestida totalmente de bronze, feita de madeira de acácia, mas revestida de bronze. E o texto diz que ele tinha que ser oco. Oco por quê? Porque é uma caixa sem fundo, aonde, na verdade, sem tampa e sem a base de baixo também, porque seria montado sobre pedras para poder suportar o fogo que ardia ali continuamente sobre esse altar de holocausto. Cada móvel do tabernáculo, ele tinha que ser pensado não só numa questão de estar no deserto, também numa questão da limpeza, por falta de água, pouca água, como também teria que ser pensado numa questão de transporte, né? Então ele teria que ser pensado nesses 3 níveis, por estar no deserto, a falta de água, a limpeza, e também quando tem que se transportar o tabernáculo, então tem que se levantar isso e levar isso no ombro dos levitas, e a arca só que era levada no ombro aí, levitas e sacerdotes, só o sacerdote podia tocar. Então aí a gente observa, cada móvel do tabernáculo tinha a sua função bem definida, bem específica. Ao chegar, o ofertante trazia a sua oferta, subia a rampa que vai até o altar do holocausto e deveria ser imolada naquele altar, né? Então as suas mãos eram postas sobre o animal e sobre o chifre e transferia então o pecado daquela família, o pecado daquela pessoa para o animal que vai morrer em lugar de. Levítico capítulo 1, verso 4 e 5, os holocaustos. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para expiação. Então veja, vamos voltar desde o versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então se esfolará o holocausto e o partirá em pedaços. Havia detalhes, havia instruções minuciosas, instruções detalhadas, como é que tinha que ser feito, como é que tinha que proceder cada oferta, cada sacrifício, como que tinha que se examinar o animal, como que tinha que se examinar cada uma das coisas. Então, era muito detalhe, era muito minucioso as instruções. Capítulo 3, versos de 1 a 3 de Levítico. Levítico 3, de 1 a 3. Os sacrifícios de paz ou das graças. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferta de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda, e depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada do Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. E então ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. Então, detalhes minuciosos, instruções específicas. Levítico capítulo 4, verso 4.
E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Verso 15 e 16. Verso 15 e 16. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, cada vez explicando que tinha que se transferir, tinha que haver uma transferência do pecado que a pessoa cometeu para o cordeiro, para o animal do sacrifício. Levítico capítulo 16, verso 21, 16, 21. Esse ato de impor as mãos, a gente já viu em Pedras Fundamentais 3, a imposição de mãos transfere. A imposição de mãos ali sobre o animal imaculado, sangue inocente, transferia o pecado da pessoa para o animal que iria morrer. Transfere o pecado, transfere a culpa, transfere a condenação para o animal. Então o pecado agora era do pecador, do ofertante, mas ele está apresentando um substituto. Por quê? Porque a lei estabelece que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele tem que trazer um substituto para ser condenado pela culpa dele, para ser executado no lugar dele. Tinha que ter um substituto, tinha que ter. Só que esse substituto tem que ser um sangue puro, um sangue imaculado. Ser humano, Deus nunca aceitou sacrifício ser humano, e mesmo porque ser humano não existia nenhum sem pecados, né? Todos somos descendentes de Adão, então todos temos a semente adâmica, a semente do pecado. Então ser humano não adiantava morrer, teria que morrer um animal imaculado. Agora, no ato de colocar as mãos sobre o animal, o ofertante está confessando os seus pecados e transferindo a sua culpa. Levítico 16, verso 21. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Aqui são diversos versículos em diversas passagens sobre cada tipo de oferta. Oferta pelo sacerdote, oferta pela família, oferta pelo tal pecado, oferta por outro tipo de pecado, e agora o sacrifício pelo povo. Então tem detalhes específicos. A vítima, no ato da confissão, na verdade, após esse momento solene da imposição de mãos, o sacerdote degolava então o animal e o sangue era vertido, o sangue era derramado. Esse sangue era colhido, era espargido tanto nos chifres do altar de holocausto, e o restante do sangue era derramado na base do altar, na base do altar. O sangue, nos diz Levítico 17, a vida da carne está no sangue, o sangue representa vida. Qual era a exigência da lei? Vida por vida. Uma vida pecadora, condenada, culpada, vai apresentar uma vida inocente, vida por vida. Então, um homem pecou. A justiça divina exige que a vida desse homem seja tirada, mas a graça de Deus provê que uma outra vida substitua. A justiça divina, ela exige que essa vida morra. Quem pecar, certamente morrerá. Mas a graça provê uma outra vida substitua a daquele homem pecador. Então a natureza santa de Deus exige que a justiça seja cumprida sobre o homem pecador. E daí então a vida do animal é tirada como substituto, como seu substituto. Mas como não era a mesma espécie, então de ano a ano ele tinha que fazer outro sacrifício. De ano a ano, por quê? Porque eram espécies diferentes. O sangue animal apenas cobria o pecado por um ano. Além de não resolver, não solucionar a questão do pecado, valia apenas um ano. A graça de Deus provê o substituto que seja aceitável à sua justiça. O altar tinha que ser de bronze. Por quê? Por ser um símbolo do julgamento de Deus. O bronze é símbolo do julgamento de Deus, aonde o pecador chegava com as suas culpas, com a sua condenação, com o seu pecado, confessava para haver redenção. A redenção, a expiação pelo pecado, o sacrifício do animal substituto. Então, o altar de bronze, a primeira peça quando se passa pela porta, é o símbolo do Calvário, é o símbolo da cruz de Cristo, é a raiz, o alicerce da cruz, né? É o pé da cruz. Por quê?
Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tinha que passar pela cruz, porque esse é o único sangue puro, o único sangue inocente, o único sangue imaculado que cobriu não só um ano, mas a eternidade, o pecado de todos que haviam pecado, que pecam, que estarão pecando, todo aquele que o confessar como Senhor e Salvador, o sacrifício dele vai anular, não vai cobrir, mas vai anular o pecado. O Calvário é um pleno cumprimento do juízo de Deus sobre o pecado. Então, a primeira peça tem que ser a primeira atitude. Assim que eu passo pela porta, eu tenho que aceitar Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus em carne e sangue, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para me dar vida e vida em abundância. Saindo então agora dessa peça do altar, do holocausto, do altar, do sacrifício, aí nós temos a segunda peça, o segundo item, que é a pia para lavagem com água. A pia feita de espelhos, já falei, o espelho naquela época não era de vidro, o espelho naquela época era um tipo de bronze tão polido, tão polido, tão polido, que refletia a imagem da pessoa. Então ele era feito dos espelhos que as mulheres trouxeram do Egito, montando ali um mosaico, né? Montando ali um ajuntamento de espelhos que as mulheres tinham trazido do Egito. E a pia tem água. A água fala o quê? Da palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a pia fala de santificação. Diariamente o sacerdote tinha que passar pela pia várias e várias vezes por dia, limpando as mãos, lavando as mãos, que fala o quê? De serviço. Lavando os pés, limpando os pés, que fala o quê? De andar. Nosso serviço na obra do Pai, serviço, tem que ser limpo diante de Deus. Nosso andar, o nosso caminhar tem que ser limpo diante de Deus. A pia de bronze, ela também é chamada de bacia de bronze. Vai lá comigo para Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, nós vamos direto para o versículo 17. Êxodo 30, 17. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. E quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra. E isto lhe será por estatuto perpétuo, e ele é a sua semente nas suas gerações. Já falamos, capítulo 30 é a ordenança de Deus, vocês vão fazer. Capítulo 38, eles fizeram. Capítulo 38, eles fizeram. Aí Êxodo 38, 8, vai mostrar como é que foi feito. Tudo foi feito segundo a ordem de Deus, segundo o que Deus tinha ordenado, segundo o que Deus tinha falado para fazer. 38, verso 8. Fez também uma pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Era o local onde o sacerdote lavava, purificava suas mãos, serviço, e purificava os seus pés, o andar, antes de entrar na tenda do santo lugar. Antes de entrar no lugar santo, ele tinha que se limpar, ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar, e isso aí representa então a palavra de Deus. Só que nós estamos ainda no átrio, no lugar, no pátio exterior, no átrio do tabernáculo. Tudo aqui no átrio se relaciona ao pecado. A porta, o altar de holocausto e a pia de cobre. Tudo se relaciona ao pecado. E a maneira como o homem pode ser liberto desse tirano que aflige a sua alma. Esse móvel da pia de cobre também aponta para o juízo de Deus, um Deus santo, um Deus soberano, um Deus imaculado. Evidenciava a impureza produzida pelo pecado sobre a vida de um homem redimido. Agora, essa peça ela era confeccionada de bronze,
declarando, lembrando que o bronze era símbolo do juízo de Deus, símbolo do juízo de Deus. Então era uma peça apropriada por um suporte, uma base, era necessário essa peça ter esse suporte para poder então se sustentar. E por outro lado, na verdade, tinha que se passar por essa peça antes de entrar no lugar santo. Sempre, para entrar na presença de Deus, tinham que se lavar, tinham que se limpar, tinham que estar purificados. Já fez o sacrifício no altar de holocausto e agora está na pia com lavagem de água. Antes dos sacerdotes entrarem, se aproximarem do altar de holocausto, Deus exigiu, de acordo com um cerimonial litúrgico de culto, que eles se aproximassem antes do sacrifício, se aproximassem da bacia de bronze, lavassem as mãos e os pés, fosse para o altar de holocausto, fizesse o sacrifício, voltasse, lavasse as mãos e os pés. Não era uma questão de tomar banho completo, era só as mãos e os pés. Lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos? E Pedro falou, não, me lava por completo, mas era necessário apenas as mãos e os pés. Então nós podíamos dizer que o banho completo se dava quando o pecado em suas vidas foi tratado pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sangue do holocausto. Agora, era somente a preocupação de ter uma limpeza diária, a mão e os pés, uma limpeza cotidiana. Por isso que eles lavavam então só a mão e os pés. Jesus cumpre tudo aquilo que era sombra no Antigo Testamento. E olha só, vamos lá para esse texto então. João capítulo 13, de 1 a 20. João 13, de 1 a 20. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era já chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele vai sair literalmente de um tabernáculo terreno, que é o corpo desta carne, para o celestial. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los, com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Ele, próprio Senhor, que é a bacia de bronze, que é a água da vida, estava agora lavando os pés e as mãos dos discípulos, passando por essa segunda peça, passando por essa segunda parte. O que eu faço agora tu não entendes. Lá na frente você vai compreender. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe então Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe então Simão Pedro, Senhor, então não só os pés, mas também as mãos e a cabeça? Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Então nós temos aqui Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Pedro, na sua intrepidez, desejou que o mestre, então, primeiro ele não queria que lavasse. Não, se você não lavasse, não tem parte comigo. Aí ele queria que lavasse o corpo todo. No entanto, Jesus lhe diz, não é necessário, senão somente os pés. E a razão está esclarecida no verso 10. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então é interessante nós observarmos aqui essa parte do que o Senhor está falando. Verso 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros.
porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Serviço, servos. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. A gente sabe que o sacerdote já havia tomado em casa o seu banho, feito a sua higiene pessoal, antes de ir oficiar no tabernáculo. É claro que ele já tinha se purificado, é claro que ele já tinha se lavado. Agora, o seu pecado foi tratado com o sangue do sacrifício do altar de holocausto, com o sangue do sacrifício do altar de bronze. Mas durante a caminhada até o tabernáculo, seus pés e suas mãos em contato com a poeira ficavam sujos. E por isso, então, era necessário lavá-los. Nós podemos aprender que somente um homem limpo da contaminação do pecado é que pode ministrar na obra de Deus. É que pode ministrar uma ministração agradável, aceitável a Deus. Por isso que nenhum sacerdote podia ministrar no tabernáculo sem antes passar por uma purificação física e espiritual. Física e espiritual. O mesmo acontece conosco, os ministros da nova dispensação. Como poderemos ministrar com as nossas mãos e os pés contaminados? Como poderemos prestar ao Senhor um culto agradável, um sacrifício agradável, se as nossas mãos e os nossos pés estão contaminados? Como servos de Jesus Cristo, nós só podemos ministrar com a nossa vida purificada, com a nossa vida lavada. E ela é lavada pela verdade da palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam se purificar todas as vezes que iriam oficiar em o nome do Senhor, nós, ministros do Novo Testamento, temos a palavra de Deus, temos a Escritura Sagrada, a nossa bacia de bronze, a qual tem que estar bem polida para refletir, para passar a imagem, tem que estar bem polida para dar um ótimo reflexo. Não se esqueça que aqui a luz é o sol, aqui a luz é a lua e as estrelas. Então aqui no átrio a luz é a situação natural. Possivelmente as mulheres que deram os seus espelhos fossem servas de Deus que tomavam parte continuamente no serviço do pátio do tabernáculo. Não se sabe se foram derretidos para fundir uma única pia ou se foram unidos artisticamente como um mosaico, mas servia de espelho para quem fosse se lavar nele, se ver através do sangue, se ver através da limpeza. Se ele fez o sacrifício lá em cima, está com as mãos sujas de sangue, agora ele desce, ele vai lavar as mãos ali, logo essa água fica vermelha como sangue, mas ele continua se vendo no reflexo lá embaixo. Tiago capítulo 1, verso 23, Tiago capítulo 1, verso 23 nos diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu como era. Ele olhou, viu, mas logo se esqueceu como estava. Salmo 139, verso 23 e 24. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Deus está construindo um novo odre. Para quê? Para receber o vinho novo. Então não despreze o tratamento de Deus. Não despreze o trabalhar de Deus na tua vida para que você possa suportar o vinho novo, para que você possa suportar o derramar do Senhor desse novo vinho
que vai ser o último derramar do Espírito. Salmo 51. Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, os holocaustos das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então o salmista Davi falando aqui acerca do seu pecado, mas colocando uma linguagem do tabernáculo, lembrando aí de todo o trajeto do altar do holocausto, da bacia da lavagem com água, da bacia de bronze, da bacia da purificação. Salmos 19, verso 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Então o pecador, ele vinha e ele trazia um animal ao sacerdote, e o sacerdote ia imolar o animal no altar de holocausto, e o seu sangue era borrifado sobre o altar de bronze, e o pecador sabia que alguém havia sido morto em seu lugar. Sabia que um substituto morreu pagando a pena, condenação, o pecado dele. E aí então ele estava perdoado e poderia então ter relacionamento com Deus por mais um ano. Interessante que desde o ano 70 não existe mais templo, então o judeu ortodoxo, o judeu tradicional, não faz mais sacrifício desde que o templo foi destruído. Desde que o templo foi destruído, todas essas gerações, o judeu ortodoxo não faz o sacrifício de sangue, porque ele crê que o sacrifício aceito só pode ser aceito se ele for feito no templo. Como eles estão sem templo, então não tem como. Por isso, que o judeu vai aceitar o anticristo como se fosse o Messias, porque ele vai ordenar a reconstrução do templo, ele vai poder voltar a fazer o sacrifício, então ele vai achar que esse é o Messias, que autorizou, que ordenou, organizou e trouxe para ele de volta o sacrifício. Ele não tem entendimento do Novo Testamento e não tem a revelação do Antigo Testamento como nós temos através de Hebreus. Agora, esse ano, devido a toda essa situação do coronavírus, eu gostaria que você acompanhasse essas matérias, porque o islâmico autorizou os judeus ortodoxos a estar na esplanada do templo. Esplanada do templo é onde tem hoje a Mesquita de Omar, é onde tem hoje o Domus da Rocha. Esplanada do templo não tem o templo, mas eles autorizaram o judeu a entrar lá e fazer o sacrifício. Até a Páscoa muita coisa pode mudar, pode ser que eles não cumpram essa autorização e voltem atrás, como muitas vezes já fizeram, já voltaram atrás, mas realmente, se na esplanada do templo já for feito o sacrifício, esse é um sinal muito grande, muito importante, escatológico. A gente tem visto que com toda essa situação do coronavírus, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, mandou aviões para
todas as nações do mundo para levar o judeu de volta para a pátria, principalmente os que estavam contaminados, que estavam enfermos. Ele pediu que levasse para tratar lá na pátria. Então, olha só o que Deus está articulando, o que está acontecendo no mundo, essa situação toda, para o cumprimento escatológico. Estamos entrando num tempo profético. Estamos entrando num período aí exatamente profético diante do cenário escatológico. Esse tempo que nós estamos vivendo, esse é um tempo que nós temos que estar atentos, vigilantes, colocar nossa vida em ordem, porque está chegando aquele grande dia, aquele dia em que, na verdade, nós vamos ver aí, né, essa reconstrução do templo, e depois, então, vem os 7 anos de suposta paz, onde 3 anos e meio esse homem mau, esse homem violento vai quebrar esse suposto acordo de paz. Então o pecador, quando ele vinha trazer o animal, tinha que ser ali, não adiantava sacrificar o animal fora do tabernáculo ou do templo, no caso de Salomão. Imolava ali o altar de holocausto, em seu sangue era borrifado ali. Jesus foi o Cordeiro de Deus que foi imolado no nosso lugar no Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então nós temos que estar atentos a essa realidade, estar vigilantes a todo o cenário da história, principalmente a Israel, nesse tempo que nós estamos vivendo, que se chama hoje. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para concluir a aula de hoje. Deus abençoe, até daqui a pouco.